Mas é uma vergonha. O ministro Fux está dando munição para a extrema-direita. É um voto cheio de contradições. Eu vou citar uma só, assim. Ele mesmo votou a favor de tornar o Bolsonaro e mais 7 réus em março. O placar foi de 3-0 com o voto do ministro Luiz Fux. E, na ocasião, ele falou o seguinte: tudo que se vota contra o Estado Democrático de Direito é, aspas, absolutamente repugnante e inaceitável. Disse mais que, durante a pandemia, presidiu o Supremo Tribunal Federal quando tinha 800 mil pessoas na Praça dos Três Poderes, ouvindo discursos inflamados e não aconteceu nada, graças a toda uma estratégia e à experiência da polícia do STF. Disse mais: não se pode de forma alguma dizer que não aconteceu nada. É absolutamente impossível se afirmar isso. Mas, em outros tempos, jamais se caracterizaria a tentativa como um crime consumado, mas que a legislação atual permite esse enquadramento para os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Disse que, por vezes, o legislador exacerba na dosimetria da pena. Enfim, ele está não só embarcando em tudo que a extrema-direita diz, como está fazendo um festival de contradições a respeito de coisas que ele mesmo votou contra, por exemplo, o que eu disse aqui com relação a esses réus. O ministro Fux, o Lenin Streck apontou isso também, não poderia estar aí dizendo que o tribunal incompetente, uma vez que ele próprio aceitou o recebimento da denúncia. O Lenin Streck está dizendo o seguinte aqui: o STF já tem posição firmada sobre a competência, não há como rever isso. Fux deveria ter levantado isso no recebimento da denúncia. Ali ele aceitou. A justificativa de que aceitou a competência, quando do recebimento da denúncia, de que o fez por indúbio pro societate, não faz sentido nenhum agora. O próprio judiciário já não adota esse adágio, indúbio a favor da sociedade. Quer dizer, no fundo, Fux do indúbio pro societate para o indúbio pro réu. Além disso, por 7-4, o STF já definiu o fórum. Fux é vencido na discussão. Esse voto é político. Esse voto é para alimentar a extrema-direita, é para servir de apito de cachorro, como disse o Rei Aragão, ele vai falar um pouco mais sobre isso, para os fascistas todos aí que estão extremamente animados. Ele usou todos os argumentos da defesa e deu para a defesa aí um presentão, deu para o Bolsonaro um presentão também, porque esse voto está sendo visto como um argumento para o Bolsonaro, assim que os ventos mudarem no Brasil, e os ventos mudam no Brasil, ele poder sair da cadeia, poder ser inocentado. É isso que ele está fazendo nesse momento, sem contar, é claro, o combustível, a pólvora que ele está jogando para os Estados Unidos alimentarem essa paranoia, essas ameaças sobre o Brasil. Jason Miller, que é conselheiro do Donald Trump e um cara que é repercutido pela Embaixada do Brasil aqui, né, uma delinquência completa, com frequência, ele acabou de retuitar a manifestação do Fux, o Jason Miller. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de passar a palavra para o meu querido amigo Rei Aragão, e disse o seguinte: o juiz Fux está destruindo completamente a guerra política de notícias falsas que Alexandre de Moraes vem travando contra o presidente Jair Bolsonaro e o bom povo do Brasil. As acusações contra o presidente Bolsonaro são fraudulentas e inconstitucionais. Eu vou começar por aí, daqui a pouco a gente vai fazer também uma parada, porque o ministro vai voltar, infelizmente, ele se preparou para esse momento, como vocês podem ver, bastante. Não chega a surpreender, uma vez que ontem ele meio que avisou e estava sinalizando aí que estava refugando, costeando alambrado, como diz o Brizola. Mas, mesmo assim,
a qualidade pobre e porca do voto, dando vazão a teses da extrema-direita, dando força para a defesa, nesse nível de delinquência moral, judicial, intelectual, está surpreendendo todo mundo, até os que achavam que o Fux ia realmente abraçar o fascismo. Até esses aí estão achando que ele está exagerando no ponto. Ria Aragon, as suas considerações políticas do voto Luiz Fux até agora, meu caro, à luz do que a gente está vendo aí no mundo e o Brasil como centro dos ataques da extrema-direita internacional, meu caro. Por favor, diga lá. Bom, vamos lá aqui, vamos lá. O que me chama a atenção, primeiro de tudo, é o seguinte: ele afirma que o STF realiza juízo político, tá? E isso é um dos argumentos que ele está utilizando para poder deslegitimar o julgamento. Isso interfere em outras questões também ligadas ao STF, porque o STF é acusado o tempo inteiro pela extrema-direita por fazer o quê? Julgamentos políticos e legislar no lugar do legislativo. Então, isso é mais um apito do cachorro que o Fux lança. Eu quero ler um parágrafo aqui da fala dele, só que eu acho que é relevante. Ele fala assim, sinteticamente, ao que vou me referir agora, é que não estamos julgando pessoas que têm prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas sem prerrogativa de foro. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para julgar esse processo, na medida que os denunciados já haviam perdido seu cargo. O que ele está fazendo com essa frase dele, no voto dele? Ele está assinando exatamente porque o Trump e a extrema-direita acusam o STF. Isso é um apito de cachorro para assinar o que, por exemplo, para o Trump. Tanto que essa resposta do Jason Miller, que é um dos principais operadores da guerra híbrida dentro do governo Trump e, consecutivamente, tem grande contato com a extrema-direita brasileira, é fazer com que a narrativa que vai passar a imperar agora é a mesma narrativa que move as sanções do Trump contra o Brasil dentro desse complexo de operações psicológicas de guerra híbrida e que é exatamente a mesma narrativa que você tem aqui no Brasil internamente sobre o papel do Supremo. Uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: o voto, nesse momento do Fux, ele já é bem mais longo do que o do Alexandre de Moraes. O Fux não está fazendo um voto, não está fazendo um julgamento. O que ele está fazendo é um contraponto sistemático de todos os pontos do processo feito pelo Alexandre de Moraes, com ar professoral e tentando desconstruir de forma falha e frágil. Mas é o que ele está fazendo. Perfeito. Ele está indo ponto a ponto e se estendendo mais do que o ministro relator Alexandre de Moraes. Com ar professoral, dando lição de moral. Perfeito, é isso aí, como um catão, como eu disse. Ele, além de tudo, ontem, de uma maneira bastante, acho que rude, grosseira, e que infelizmente os ministros acataram, pediu para não ser interrompido, o que é contra as normas do próprio Supremo Tribunal Federal. Você precisa ter questão de ordem, você pode ter apartes. O sujeito que fala isso é porque ele quer solar à vontade para produzir também recortes e recortes, recortes para as redes e, claro, não ser questionado em nenhum momento. Eu acho que isso precisa ser combinado, deveria, mais uma vez, ter sido combinado, de modo a ter, assim, um acerto para alguém dizer dentro do Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional o que ele está fazendo. Né? Não existe isso. O sujeito fala durante 4, 5 horas, não sei que seja em Cuba com Fidel Castro. Não é o caso aqui. O Fux precisa ser questionado e é parte do jogo do Supremo Tribunal Federal. Caso contrário, não há debate nenhum. É outra coisa, é coisa de ditador. É coisa de ditador. Ele está ditando, que é a origem do termo latino. O sujeito que ditava as regras. Não é assim que funciona. Agora, o ministro Alexandre de Moraes não deveria se submeter. Eu acho que, sei lá, né, também dentro das regras da cordialidade, para não ficar ruim, precisa ter uma reação aí dentro para o Fux não falar sozinho o tempo todo. O Kiko, diga lá. É o seguinte, hoje vai acabar, o julgamento só volta amanhã.
olha esse ato que vai ter até o julgamento, ao mesmo tempo que a A Carmen Carmen vai Lúcia. construir uma resposta ao Fux, vai ter esse ato até amanhã que muita coisa vai acontecer. E um tribunal na essência, um lugar de disputa e de tensão dialética. Como assim Claro, um claro, outro juiz não pode fazer claro, observações durante o julgamento claro. do outro? Então, isso daí já foi muito estranho, tá? Isso Sim, realmente já foi muito estranho. Nós combinamos ontem, mas o Alexandre de Maia podia falar, mas não, nós não combinamos que você simplesmente estaria com argumentos super frágeis tentando destruir um julgamento, um processo que está sendo construído metodicamente há muito tempo. Então, assim, perfeito. parece, não covardia, mas isso é muito ruim.